A pesquisa Quest aponta que 72% dos brasileiros não sabem qual é a função do Supremo Tribunal Federal. O estudo encomendado pela revista Justiça e Cidadania também mostra que a maior parte dos entrevistados, 78%, diz que já ouviu falar no STF, porém 70% disseram não saber nem o que significa a sigla. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, disse que os resultados da pesquisa mostram que o STF deve continuar se aproximando da sociedade a fim de esclarecer o papel da Corte, que é o órgão responsável por interpretar a Constituição e julgar políticos com foro privilegiado, por exemplo. A pesquisa Quest ouviu 1.717 entrevistados nas 5 regiões do país entre os dias 11 e 15 de junho deste ano. Conrado, quero tratar sobre esse assunto com você também e trazer um outro dado. Ontem nós falamos aqui na Jovem Pan News sobre também uma especificidade da pesquisa Datafolha que mostrou que 1/3 da população brasileira, segundo a pesquisa, conforme o que disseram os entrevistados, reprovam a atuação do Supremo Tribunal Federal. E agora a gente traz esse dado da pesquisa Quest que mostra que grande parte, a maioria da população brasileira não sabe nem o que significa STF. Você acredita que essas duas pesquisas, os resultados dessas duas pesquisas, têm relação? O ponto que a gente tem que enxergar aqui, Lívia, é que o STF atualmente acaba se tornando mais aí um agente político do que da sua própria essência. Da sua própria essência e existência. Porque o grande objetivo de uma Suprema Corte é que nós, cidadãos, nem nos preocupássemos com o que ela faz, com que nós, cidadãos, nem soubéssemos quem são os ministros, porque tudo seria de maneira transparente sendo colocada nas suas decisões. O problema é que a gente tem um ativismo tão grande hoje que a gente começa a enxergar a Suprema Corte, os seus membros, como grandes políticos, sabendo quem são seus nomes, e eles têm uma interferência muito grande nos outros poderes, e não era assim que uma Suprema Corte deveria agir. Quando a gente vê a população não saber quem é o STF, a gente começa a ver que aí é o STF que está desconectado da realidade, quando eles se entendem tão superpoderosos, fazendo decisões monocráticas, tomando decisões por si mesmo, muitas vezes contrária à própria Constituição, se colocando como vítimas, como juízes, Imagina só ter um processo onde a vítima é quem julga o processo. A gente está vendo isso hoje existir no Brasil. Isso colocando muitas vezes aí como sendo os defensores da democracia e cerceando liberdades, como a gente viu deputados terem a sua liberdade cerceada, nós tivemos também jornalistas com a liberdade cerceada, e isso mostra o descompasso da Suprema Corte com um grande público aí, com grande parte da população. O que a gente tem que buscar cada vez mais é que a gente tivesse, de fato, uma Suprema Corte que as pessoas não ficassem preocupadas quem é que está lá, mas soubessem o que ela faz. Esse é o grande objetivo que a gente tem. Então, essas pesquisas aí refletem a realidade do Brasil, a infeliz realidade do Brasil, onde a gente tem uma Suprema Corte desconectada da realidade e o grande público sem nem saber para que serve a Suprema Corte.